Olá, seja bem-vindo ao Estúdio Carto, o meu nome é Breno e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a recriar uma thumbnail de um canal que é focado em mapas. Eu vou te mostrar todo o processo, desde o Photoshop até a finalização no After Effects. Esse vídeo aqui é uma resposta para um dos comentários que eu tive num vídeo já tem mais de um ano aí e espero que vocês gostem desse conteúdo. Quem tiver um comentário parecido, quer tirar alguma dúvida, eu podendo atender, claro, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre a sua pergunta. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês qual que é a thumbnail que a gente vai usar de referência. Essa daqui é uma thumbnail que tem muitos detalhes interessantes aqui. O Chile está destacado em amarelo, o restante do continente está em vermelho. Tem um destacamento do continente para o fundo aqui que está em azul. Então tem bastante coisa para a gente trabalhar aqui. E para não enrolar muito, qual que é o primeiro passo para a gente conseguir construir esse tipo de imagem? Fazer uma thumbnail parecida com essa aqui da referência. A primeira coisa que a gente precisa é desse mapa aqui. Então o que você vai fazer? Vem aqui no navegador e procura por South America Shaded Relief. Vem aqui em imagens. A gente precisa de um tipo de mapa que tem esses detalhes do relevo. É o que a gente chama de mapa topográfico. E para facilitar a nossa vida, a gente procura um mapa que tenha um contraste maior do continente para o fundo, porque a gente precisa desse continente aqui destacado, né? Ele tem que estar justamente sem um fundo para a gente poder trabalhar no After Effects. Uma dica muito útil que eu dou é vir aqui em ferramentas, pesquisa avançada e mudar aqui o tamanho da imagem para ele procurar acima de 2 megapixels, porque dá uma resolução de imagem bem grande. A imagem que eu vou usar aqui para esse vídeo é justamente essa daqui, ó. Ela tem uma resolução enorme e vai servir bem para o propósito desse vídeo. Eu já salvei essa imagem no computador, então agora a gente vai para o Photoshop. Estou aqui na tela inicial do Photoshop. Para poder abrir aqui do jeito que eu fiz, é só você arrastar a imagem para dentro aqui do Photoshop ou clicar em File, Open, e aí procura o arquivo onde você salvou aí no computador. Como que eu vou fazer para poder isolar essa imagem aqui? Eu quero só o contorno aqui do continente. Eu vou começar dando 2 cliques aqui na camada Background, vou dar um OK, vou vir aqui embaixo, vou pegar uma camada de ajuste de cor, Black and White, e eu preciso criar um contraste maior entre o oceano e o continente. Então eu vou pegar aqui os níveis de vermelho e vou diminuir. Tá vendo que aqui escureceu? Agora eu vou fazer o mesmo com o amarelo e com o verde. Já o azul, que é a parte do oceano, eu vou jogar para o outro lado, porque eu quero que fique mais claro. E assim eu vou criando mais contraste na imagem. Porque quando eu for fazer a seleção, o Photoshop vai saber identificar onde que está a região mais escura, que é a informação que eu quero, que eu preciso, e onde que está a informação mais clara, que eu não preciso. Agora eu vou vir aqui embaixo, camada de ajuste, Levels. Eu vou mexer aqui nesses parâmetros até deixar o contraste maior ainda. Então um pouco para cá, diminuo aqui. A imagem vai ficar bem esturricada, mas é a ideia. Agora sim, eu clico aqui nesse primeiro ícone da camada de ajuste, venho em Select, venho aqui em Color Range, seleciono aqui a imagem, clico aqui em Inverter e clico aqui em OK. Ele criou aqui para mim a seleção. O que eu faço agora? Venho aqui na camada original, que é a imagem que eu preciso, e clico no ícone da máscara. Agora eu vou desabilitar aqui as camadas de ajuste e pronto. Estou com o continente aqui isolado do jeito que eu preciso para o After Effects. Existem outras formas de fazer essa remoção do fundo, só que no Photoshop você tem mais controle. Essa daqui não é necessariamente a forma mais precisa, alguns detalhes foram perdidos, por exemplo, a sombra que tem aqui do lado, um detalhe ou outro mais para essa parte aqui, um pouco aqui em cima, mas para o propósito aqui dessa thumbnail vai servir. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na camada, vou dar um Ctrl J para duplicar, vou apertar Ctrl G, Ctrl E. E posso desabilitar aqui a camada de baixo. Agora que eu tenho essa cópia aqui, eu vou isolar para que fique só mesmo o espaço aqui do continente. Tá vendo que tem um contorno aqui da moldura, né? Então a gente precisa remover isso. Então como que eu faço? Eu venho aqui na ferramenta de seleção, pode ser essa aqui padrão mesmo do quadrado. Venho aqui no canto, seguro o Alt e vou rolando a bolinha do mouse. Vou selecionar aqui até onde eu tenho a imagem, que é aqui assim mais ou menos. Seguro o Shift e vou aumentando aqui a seleção da imagem, para pegar mesmo só o que é da imagem. Agora eu vou clicar Ctrl Shift J. Vou tirar aqui a seleção, a visibilidade dessa camada de baixo
E essa camada aqui é a camada que vai para o After. Agora eu venho aqui com o botão direito, exportar como PNG. Agora você salva no local aí do computador e deixa esse arquivo fácil de encontrar na sua máquina. Eu já tinha meio que feito isso, mas não custa nada fazer de novo. Eu vou colocar aqui map no BG. Salvo. E agora a gente vai lá para o After Effects importar essa imagem. O bom de trabalhar dessa forma aqui é que se eu voltar aqui na primeira imagem, eu ainda tenho uma camada de edição. Então se eu preservar isso aqui, ainda posso fazer algum ajuste se for necessário. Agora vamos para o After. Aqui no After Effects, o que eu vou fazer? Vou criar uma nova composição. Ela vai ser 1920 por 1080. Como é só uma imagem estática, é só uma thumbnail, vou deixar só 10 segundos. E vou renomear isso aqui para thumb, né, de thumbnail. FPS tanto faz, é só uma imagem. Então ok. Vou diminuir aqui o tamanho da visibilidade. Aqui na aba do projeto eu vou apertar Ctrl I. E vou importar essa imagem que a gente acabou de ajustar lá no Photoshop. E antes da gente continuar, explicar um pouquinho sobre essa área de trabalho aqui do After Effects. Por padrão, ela não vem assim. Ela tá assim porque eu customizei e eu fui ajustando conforme a minha necessidade. Então acho que para facilitar, eu vou deixar do modelo padrão, que aí você consegue acompanhar essa aula sem maiores problemas. Então, você vem aqui em Window, Workspace e seleciona a configuração aqui padrão, Default. No caso do meu After Effects, como eu mexo muito, acabo trocando várias funções de posição, vou aumentando, esticando, acaba que às vezes fica assim. Então eu venho aqui em Window, Workspace, resetar Default para a configuração padrão, que é o que você tem normalmente quando você abre o After Effects. Aí agora sim ele está com o visual padrão que o After tem desde sempre. Agora eu venho aqui no projeto, do lado esquerdo, pego aqui a imagem, trago aqui para baixo. Lembra que eu falei que alguns detalhes poderiam se perder durante a edição lá no Photoshop? Aqui é um caso desse. Ou sobrar, né? Como está acontecendo aqui. Tem essa sombra aqui, tem esse espaço aqui que está faltando. Só que como a ideia é diminuir isso daqui e destacar o Chile, não vai ter tanto problema assim. Mas se você quiser maior precisão, aí realmente teria que voltar no Photoshop e ajeitar melhor. Ou, né, voltar aqui no After e fazer algumas gambiarras para poder ajustar. Mas, enfim, a gente segue aqui. Eu vou diminuir a escala disso daqui para uns 40, talvez. Vou diminuindo. Pode ser assim, deixa mais pra cá pra direita. Aqui tudo vai ter ajuste depois. Agora eu preciso marcar o Chile, eu preciso destacar o Chile. Como que eu faço isso? Eu volto lá no navegador e eu preciso de um South America Map. Eu preciso de uma imagem que tenha as fronteiras. Então eu posso pegar essa imagem bem daqui, ó. Foi a mesma que eu usei para poder fazer a imagem da primeira vez. Eu já tenho esse arquivo aqui na máquina, então eu volto aqui no After Effects, venho aqui na parte do projeto, clico duas vezes e trago aqui essas fronteiras. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse arquivo, arrastar aqui para cima, diminuir a escala dele e eu tenho que mais ou menos encaixar isso daqui em cima dessa imagem. Para começar a fazer isso, eu diminuo aqui a opacidade dele para 50%, para poder fazer isso, né, habilitar aqui a opacidade se aperta T, de transparência, né? E agora começa a ajustar aqui a imagem. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Começar aqui talvez pelo canto. Boto mais ou menos aqui. E esse ponto aqui bem no meio, que é o Anchor Point, eu vou pegar ele e vou mover para cá. Porque toda transformação que eu fizer na imagem vai levar em consideração essa extremidade e não essa. Então eu pego aqui o Anchor Point, jogo ele para cá, jogo ele para cá, pronto. E agora eu vou mexer com a rotação. Mais ou menos assim. Talvez um valor quebrado, né? 6,5. E aumento a escala também. Não vai ficar exatamente perfeito, mas vai ficar próximo. 37,5. Aqui já até passa. Agora eu vou usar uma outra técnica que é para encaixar melhor isso aqui. Eu vou vir aqui na imagem da borda, vou apertar Ctrl P e ele vai trocar para essa ferramenta aqui, que é a ferramenta do Puppet. Como que funciona essa ferramenta? Onde você clicar, vai surgir ali um pontinho, como se fosse um alfinete, e aí você consegue ir ajustando a imagem conforme você for mexendo esses alfinetes. Um outro ponto aqui assim. E vai ajustando até encaixar melhor. Se por acaso tiver dado errado alguma coisinha, você pode fazer assim, ó, fecha aqui as opções da camada,
abre novamente, vem aqui em efeitos, clica aqui no efeito do Puppet, deleta ele e tenta aplicar o efeito novamente usando o Ctrl P. Então vou fechar aqui essa opção. Vamos lembrar só de salvar esse projeto, né, para não ter algum problema aí. Vem aqui, salvar como, salvar, deixa em algum lugar aí do computador e a gente segue. Pronto, agora eu tenho aqui a divisão do continente conforme os países. Eu preciso do Chile. O Chile é esse daqui, ó, tem essa bordinha. Então eu vou travar aqui as duas camadas, vou pegar aqui a ferramenta da caneta e vou ativar aqui essa opção de Rota Bezier. Qual que é a diferença entre Bezier e Rota Bezier? Essa ferramenta da caneta é para você poder desenhar formas geométricas, né, polígonos. O Bezier normal, ele não cria curvas, por assim dizer. Tá vendo que é tudo reto? O Rota Bezier é diferente. Se eu clico com o Rota Bezier ativado, ele começa a criar essas curvas. Se isso aqui não tiver ativado, e ainda assim eu precisar, né, quiser ativar as curvas, o que eu vou ter que fazer? Deixa eu voltar nesse daqui. Eu seguro o Alt, né, com a ferramenta da caneta selecionada, você segura o Alt e passa por cima dos pontos do polígono. E isso vai criando as curvas. Mas como eu não quero esse trabalho de ter que ficar clicando em ponto por ponto, o que eu faço? Pego aqui a ferramenta caneta, ativo o Rota Bezier e vou desenhando. O que eu vou fazer agora então é ir passando essa caneta por cima aqui desse traçado branco. E depois voltando aqui pelo outro lado, né, até fechar o formato aqui do Chile. Então vou selecionar aqui essas formas, vou deletar, vou começar lá de baixo. Vou clicar aqui e vou começar a desenhar. Aqui tá meio torto, mas era para ser reto. No caso do Rota Bezier, eu consigo fazer o seguinte. Da mesma forma que um polígono reto pode ficar curvo, um polígono curvo pode ficar reto. Então seguro o Alt, clica aqui, que aí ele deixa reto, o que no Rota Bezier tá desse jeito, né? Tá curvo. Clica aqui de novo para ele continuar daqui e segue até desenhar tudo. Essa parte é meio chata, meio demoradinha, mas faz parte, não tem como fugir disso. Quem trabalha com mapa, quem gosta de After Effects para esse tipo de produção, não tem como fugir da caneta, ela é muito importante. Ela tem 1001 utilidades, não só no After como um todo, mas especialmente para os mapas. Ter que desenhar fronteiras específicas ou um curso de um rio, uma coisa assim. Então caneta é muito, muito importante. Fora as opções que isso daqui permite você fazer, né? Se eu quiser animar essa linha formando, se eu quiser animar... É tanta coisa que dá pra fazer. É isso, eu vou dar uma acelerada no vídeo e eu volto quando tiver terminado aqui. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Tem essa área verde e tem essa parte aqui que é bem picotada. Eu vou seguir por onde eu acho que faz mais sentido para o Chile. Por mais que a gente fique tentado a seguir por aqui, fica melhor, visualmente falando, seguir pela esquerda, porque fica completo. Então eu vou vir aqui mais pro lado e aí eu continuo. Pronto, agora eu volto aqui, deixo aqui a imagem 100%, clico aqui na camada do Shape Layer e habilito aqui o preenchimento, ou fill, né? E aí eu consigo ver que tem o Chile desenhado aqui. E aproveitando que nós chegamos nessa parte, eu vou ensinar logo como que faz para consertar aqueles errinhos que eu falei mais no começo. Essa sombra aqui a mais, aquele buraco aqui, como que eu faço para poder arrumar isso? Às vezes você está no meio de um projeto que, enfim, você recebeu um asset que está meio zoado e você vai precisar consertar. Para não perder o progresso daquilo que você já realizou ali, já fez, tira aqui o cadeado, né, desse mapa, pré-compõe ele, coloca ele numa nova composição, pode colocar assim, mapa, imagem, mapa, pode ser isso. E aqui tem duas opções, deixar todos os atributos nessa composição maior, que é thumb, ou mover todos os atributos para a nova composição. Eu vou mostrar primeiro o que esse primeiro faz. Deixei ele habilitado, marca aqui essa opção para ele abrir essa composição que ele está criando e dá um OK. Tá vendo que ele isolou a imagem? Agora, se eu voltar lá na primeira composição aqui, no thumb, ele está aqui, ó, com o formato, ó, exato dessa comp. Agora, se eu clicar com a outra opção, mover todos os atributos e der um OK, ele leva em consideração
os parâmetros, os aspectos que ele tinha na composição original. Não é isso que eu quero. O que eu quero é só mesmo o tamanho aqui do mapa, né? Então Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Shift C para poder usar um atalho, né? Aí eu coloco aqui imagem, mapa. Deixar todos os atributos na thumb. Eu só quero mesmo a imagem. Dou OK e pronto. O que eu vou fazer? Aquela imagem original que a gente usou lá no Photoshop, eu vou jogar ela aqui. Eu venho aqui na aba do projeto, vou apertar Ctrl I, vou pegar aquela imagem lá do mapa, vou importar, vou trazer ela para cá, para cima dessa imagem, vou diminuir a opacidade dela para poder encaixar, né? Ela deve estar um pouco mais para cima. Então vou descer aqui um pouco. Pronto, encaixou. Agora eu aumento aqui a opacidade e eu consigo ver exatamente onde que a imagem está falhando. E aí o que eu faço? Seleciono aqui a imagem, pego aqui a ferramenta da caneta e seleciono só o que eu quero que seja corrigido. São esses pontinhos aqui que está falhando. Pronto. Agora se eu aumento a opacidade, eu tenho a imagem corrigida naqueles pontos ali. Se tiver algum outro ponto, aí é só procurar e fazer no ajuste. Agora como que eu faço para essas sombras aqui? Aí já é diferente. Você vem aqui na imagem de baixo, seleciona aqui a imagem de baixo, pega aqui a ferramenta da caneta com o Hot Bezier ativado, vai fazendo aqui mais ou menos o contorno, ó. Não precisa ser exatamente certinho não, mas quanto melhor, né? Melhor vai ser o resultado, obviamente. Aí eu jogo aqui para a esquerda, fecho aqui a seleção, ele fez uma máscara, vou apertar M e vou trocar aqui essa máscara de adicionar, né, para subtrair. E ele exclui aquela parte ali meio zoada. Agora é só fazer a mesma coisa nesse trecho e nesse trecho. E falando em incluir, acho que eu vou incluir essa parte aqui também. Então vou vir no primeiro, vou fazer uma seleção aqui, para ele poder criar essa parte da imagem que está faltando. Melhorou. E nesse aqui de baixo, bom, acho que o primeiro não vou mexer mais, deixa eu conferir. Acho que é isso. Vou travar o primeiro, não precisa. E aí no segundo que não tem o background, eu vou selecionar aqui só o que eu quero que saia da imagem. Pronto, seleciona tudo aqui, continua, 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 fecha aqui, aperta M, subtrair. E pronto, eu corrigi toda a imagem. Agora eu volto lá na comp principal, posso tirar aqui essa camada da fronteira e eu tenho só a imagem corrigida. Agora a gente precisa trabalhar as cores, né? Vou deixar esse aqui vermelho e essa parte aqui do Chile amarela. Então o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e já vou colocar aqui como Chile Highlight. Não precisa usar os termos em inglês obrigatoriamente, mas é bom para uma questão de prática. Às vezes você está compartilhando esse projeto com alguém, ou é um trabalho gringo, por exemplo, eu acho legal deixar o termo em inglês. Eu preciso colorir esse mapa aqui agora, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui imagem mapa, botão direito, efeito, correção de cor, e vem aqui, ó, CC Toner. E ele me dá aqui uns efeitos para poder brincar, né? Aí ele tem 3 modalidades. Ele tem 2 tons, né? Para criar aí o preto e branco. Ele tem 3 tons e ele tem 5 tons. Não precisa ser tão complexo. Então vem aqui em 3 tons. Onde é mais branco, né? Ele vai manter branco. Onde é mais escuro, ele vai manter o preto. E onde fica ali no meio, que é justamente onde vai mudar a cor de fato, eu vou colocar, em vez de ser marrom, né? Eu vou subir isso aqui e vou puxar para o vermelho. Mais para cá, talvez. Não é exatamente vermelho, é um pouco para baixo. Aqui, talvez. Ele puxa um pouco para o rosa. O problema, porém, é que o Chile é amarelo. Então eu vou ter que fazer uma brincadeira com máscara aí. Eu vou pegar essa imagem aqui do mapa. Vou pegar aqui essa ferramenta do chicote, né? De TrackMate. E vou jogar aqui em Chile Highlight. O que eu fiz aqui? Eu peguei a imagem do mapa e eu falei para essa camada usar a camada de cima como máscara. Ou seja, a imagem do mapa só vai aparecer dentro do formato de Chile Highlight. Se você não estiver visualizando as camadas assim, ó, com essas colunas e isso tudo, você vem aqui, botão direito, colunas, e aí habilita aqui, ó, switches. Ou, se a versão que você está usando do After é muito antiga, 2021, 22 para trás, ele não tem essa configuração aqui do chicote, se eu não me engano. É um pouco diferente a função do TrackMate. Aí seria o caso de procurar um tutorial específico para mostrar isso. Como a minha versão
não é tão antiga, essa versão aqui é 2025, mas se alguém estiver tendo dificuldade, eu posso mostrar aqui no outro vídeo como seria essa outra forma. Continuando, não é isso que a gente precisa fazer só, né? A gente precisa inverter essa máscara. Eu não quero que a parte vermelha fique no formato do Chile. Eu quero que fique fora. Ou seja, eu quero tirar o Chile da imagem do mapa. Então eu clico aqui na segunda função aqui, que é para inverter essa máscara. Tá vendo que ele tirou ali o espaço do Chile? Agora sim, eu vou pegar a imagem do mapa, eu vou duplicar, e esse aqui que eu dupliquei, eu vou tirar a função. E nesse daqui, que é a cópia, que é o Chile, eu posso até chamar de imagem Chile. Eu vou trocar de vermelho para amarelo. É muito importante em qualquer projeto, mas especialmente em projetos de mapa, que você seja organizado. Então, que as coisas tenham o nome correto, que tenha uma pastinha, que tenha os arquivos fáceis de serem localizados, porque para se perder em projeto de mapa é muito fácil. Tem projeto de mapa que é muito complexo e tem muita camada. Então vamos tentar facilitar o máximo possível para o nosso lado. O que a gente faz agora? Vamos pintar aqui essas camadas da timeline para não ficar tão poluído assim. Imagem mapa, como é vermelho, né? Eu vou trocar aqui de azul para vermelho. Imagem do Chile, vou trocar para amarelo. Essas cores aqui podem ser customizadas. Você vem aqui em Edit, Preferências, Labels. E aqui você coloca as cores que você quer para cada coisa. Mostrando mesmo só para exemplificar. Dá um OK. Esse Chile Highlight, como é coisa do Chile, vou deixar amarelo também. E eu já vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar esse Chile Highlight, eu vou duplicar ele. Eu duplico com o Ctrl D. Chile Highlight. E esse aqui vai ser Chile Stroke. Vou habilitar aqui, porque você não está vendo ele, né? Importante falar isso também. Sempre que você trabalha com uma máscara, ou seja, uma imagem dentro de outra, enfim, nessa brincadeira aí, o que está sendo usado como máscara, ele desaparece. Aí é bom ter noção disso quando você estiver editando no After. Essa camada aqui das fronteiras não precisa usar mais. Ou você exclui, ou você faz isso. Trava, clica aqui nessa opção para ele esconder da timeline. É o que a gente chama de função Shy. E habilita aqui para ele poder esconder essas camadas que tem essa função habilitada, né, marcada. Então ele está no projeto, está na timeline, você só não está visualizando. E deixa mais limpo também, né? Não fica atrapalhando. Agora eu vou vir aqui em Chile Stroke, vou tirar o preenchimento dele. Vou pegar aqui aquele amarelo que eu usei, né? E vou deixar o contorno com a cor mais clara, mais ou menos aqui assim. Aqui, deixa eu aumentar aqui o zoom. E vou aumentar isso aqui para o 3, talvez. Acho que 4. Agora botão direito, efeito, estilizar, glow. Para dar esse brilho aqui. Só que eu preciso desse brilho com mais intensidade. E com raio maior também. Deixa ele em 20 talvez. Acho que é isso. E devagar vai tomando forma. Deixa eu voltar aqui a imagem para o original. O que eu preciso fazer agora é criar o fundo. Né? Aquele fundo azul lá. Então eu vou apertar Ctrl Y para ele criar um sólido. Vou chamar isso aqui de background. Vou arrastar ele aqui para baixo. Vou clicar aqui com o botão direito. Efeito. Gerar gradiente. Vou trocar aqui de linear para radial. Ele criar esse círculo aqui. E aí eu vou colocar mais ou menos para cá. Assim. A origem aqui do centro do gradiente. O segundo deixo mais para cá para ele aumentar. E agora é mexer nas cores. Então vem aqui cor do início. Aqui tem que ser mais claro, né? Um azul mais claro. Mais ou menos isso. E a segunda cor tem que ser mais escura. Deixa eu pegar mais para cá. Aqui assim. Aqui. E aí para ir mexendo aqui, eu vou ajustando. A partir daqui, eu vou importar a imagem de referência lá do thumbnail para poder acertar melhor essa questão dos tons e do nível de coloração no geral. Estou aqui com a thumbnail, vou dar 2 cliques nela. Agora sim eu consigo ter uma noção melhor de onde está cada coisa. Primeiro que o background está um pouco para a direita, então vou ter que mover isso aqui um pouco para a esquerda, aqui assim mais ou menos. E eu vou ter que jogar um efeito para criar essas partículas aqui, como se fosse uma falha na imagem. Então eu venho aqui, botão direito, novo, camada de ajuste. Tudo que eu aplicar nessa camada de ajuste vai ser aplicado a tudo que vem abaixo dela. Então vem botão direito, efeito, noise grain, vem aqui em noise HLS e aumenta aqui no lightness, 5 talvez, não foi muito, 4. Agora eu crio uma nova camada de ajuste, aqui embaixo, jogo para cá, quero apenas que o background seja afetado, vem botão direito, efeito, blur and sharpen,
e boto aqui Gaussian Blur. Vou colocar ele no máximo, talvez uns 450, aqui mais ou menos. Volto aqui no background e vou acertar melhor aqui a questão da tonalidade. Então aqui está muito claro, eu venho e abaixo um pouco. Agora nós vamos trabalhar algumas sombras aqui para melhorar aqui o mapa, né? Vou pegar aqui imagem mapa, vou duplicar, vou colocar embaixo e vou chamar isso aqui de sombra mapa. E eu não quero que ele fique em nenhuma máscara. O resto aqui, deixa eu renomear isso aqui primeiro. Aqui é blur, background, trava aqui, trava aqui. Isso daqui é noise, que aplica para todo mundo, então fecha aqui. E tudo isso daqui que é com relação ao Chile, trava também. Imagem mapa não vai mexer, tudo bem. Aqui em sombra mapa, eu vou fazer isso. Eu vou vir no botão direito, efeito, perspectiva, drop shadow. E vou jogar aqui mais ou menos para cá. Pode ser? Mas eu não quero a imagem descendo aqui na diagonal, eu quero reto. Então, deixo aqui em 90, isso. Agora, botão direito, efeito, blur sharpen, vou deixar aqui em, pode ser Gaussian Blur. Aumento aqui e troco aqui, ao invés de ser tudo, né, ele borrar tanto na horizontal quanto na vertical, eu quero que seja apenas na horizontal. Se eu aproximar, dá esse aspecto meio de movimento. Aumentar um pouco a distância e um pouco a presença dessa sombra também apagada. Já deu uma encorpada melhor aqui na imagem. Salva para não perder. Agora eu vou pegar essa sombra mapa, vou duplicar. E aqui já não é sombra, aqui eu vou chamar de Glow Mapa. E esse Glow Mapa, eu vou tirar todos os efeitos dele. Só toma cuidado aqui, ver se realmente é a camada que você selecionou. Glow Mapa, selecionou, vou deletar tudo. Vou vir aqui, botão direito, Layer Styles, Outer Glow. Eu vou criar aqui esse contorno meio azulado. Habilito aqui as funções do Outer Glow, aumenta aqui o tamanho, pode ser assim, 35. E procuro um tom de azul que encaixe melhor ali. Assim, talvez. Essa sombra mapa aqui, talvez eu aumente para 80. Porque tem lugar que é bem marcado, então 85. Não, deixa 75. Edição é isso, é tentativa e erro. Ctrl S para salvar. Esse vermelho aqui da imagem do mapa, talvez aumentar um pouco, deixar um pouco mais forte. Não vai ficar exatamente igual, até porque essa imagem aqui, por mais que seja parecida, elas não têm a mesma tonalidade na base. Essa região aqui é bem mais escura do que aqui, e eu desconfio até que seja outro tipo de mapa topográfico. O desenho do relevo é um pouco diferente aqui nos detalhes, mas tudo bem, aqui é mais para exemplificar. O que eu vou fazer agora é completar aqui o restante do Chile, porque aqui é bem amarelado e aqui ficou meio dourado, né? Como que a gente faz para corrigir isso? Eu pego aqui esse Chile Stroke, pode ser ele, duplico ele, e eu vou colocar Chile Fill, né? Preenchimento, barra preenchimento. Nesse Chile aqui, eu vou tirar o Stroke, que eu não preciso. Vou habilitar aqui aquela coloração. Aqui mais ou menos. Eu quero ela por cima da imagem do Chile. Aqui. E eu vou trocar aqui o modo de mesclagem. Vou colocar de normal para... Agora é teste. Aqui foi muito... Pode ser o Edge mesmo. E aí diminui um pouco a opacidade. Aqui tá bom. Deixa eu ver. Já melhorou. Ficou um pouco mais próximo. É porque não tem tanto do detalhe do relevo, na verdade, né? É quase que só a cor sólida. Um detalhe legal aqui que tem nessa referência é essa luz aqui, né? Esse reflexo. Como que faz para encontrar uma imagem parecida? Vem aqui no navegador e pesquisa por Light Flare PNG. Aí vão ter várias imagens. Uma dica que pode funcionar é vir aqui em ferramenta, cor, transparente. Que aí ele vai priorizar aquelas que são só o brilho mesmo, né? Sem o fundo. Às vezes é pegadinha. Você importa para o arquivo e tá meio zoado, mas enfim, pode acontecer. Eu vou importar uma imagem. Deixa eu voltar aqui no projeto. Deixa eu importar aqui. Cadê? Bright Light. Vou colocar ele aqui. Vou colocar ele mais ou menos aqui assim. E se eu não me engano, o modo de mesclagem que vai funcionar aqui é o Hard Mix? Não. Hard Light. Era o Hard Mix, não. É o Hard Light. Pega aqui a ferramenta de rotação, que é essa daqui, né? Ou aperta W. Deixa mais ou menos aqui pra ficar legal, mais ou menos assim. Diminui a escala. Aqui, acho que aqui tá bom. E para eliminar esse formato meio quadrado aqui, seleciona, né, o brilho azul. Faz aqui uma seleção ao redor do brilho. Ele vai criar a máscara assim. Tanto que dá pra ver, né?
onde tem a máscara e onde não tem. Aperta M ou aperta F direto, que ele vai colocar esse Mask Feather aqui. E aí você aumenta para uns 50, que ele cria um distanciamento entre a borda e a imagem, né? Então pode ser 100 logo, fica melhor 100. Pronto. Se eu voltar aqui, bem melhor. Salva. Não é exatamente a mesma luz, mas acho que ficou legal. Agora faltam os textos, essa logo e ajustar aqui a posição do mapa, né? Para fazer esse texto aqui, eu vou começar com isso aqui, ó, 1080 por 1080, e eu vou chamar isso aqui de Paper Comp, que é aquele papel lá. Vou pegar aqui a ferramenta do retângulo, vou fazer aqui um retângulo, pode ser assim. Vou apertar Ctrl Alt Home, Ctrl Home, para centralizar aqui. Habilita aqui essas opções do retângulo, Rectangle Path, tira aqui o cadeado. Aí é uma questão pessoal minha, não gosto de número quebrado sim, então vou colocar 960 por 250. Pronto, melhorou. E vou aplicar alguns efeitos para dar essa sensação aqui de que está quebrado, né? Como que eu faço isso? Botão direito, efeito, distorção, Turbulent Displace, é o primeiro. Já colocar, pode ser tamanho 2 talvez, não, acho que 8. 8 tá bom, acho que é isso. Botão direito, efeito, agora é um outro efeito. Estilizar Roughen Edges, que ele vai dar uma comida a mais aqui na borda, vai ficar mais picotado, né? Aumenta aqui a complexidade para 3, aumenta aqui a borda, mais ou menos aqui assim, para 15. E para evitar de ficar assim meio borrado, eu aumento aqui a nitidez, para ficar bem 4 talvez. Deixa eu ver, vou vir aqui agora, trocar a cor desse retângulo para branco. Vou colocar aqui como forma branca, duplico ele com Ctrl D, e esse que fica por cima eu vou chamar de forma preta. Troco aqui a cor para preto, tiro aqui a visibilidade do fundo, né? Ativa a transparência, na verdade. Vou mexer um pouco na rotação, aperta R aqui, só para criar essa sensação aqui, ó, para conseguir ver um pouco desse papel. E nessa forma preta aqui, acho que ainda fica legal fazer uma coisa. Deixa eu diminuir aqui o tamanho do retângulo. Assim fica melhor. Virar assim, o valor vai ser 1,5 então. Pronto, melhorou. É isso aqui que eu quero. Agora eu volto aqui na thumb, projeto, pego aqui a Paper Comp, assim. Por que tá preto e branco? Porque eu vou aplicar um efeito que diz pro After o que ele precisa fazer com esse preto e com esse branco. Então eu vou vir aqui, botão direito, efeito, correção de cor, tint. Agora sim eu falo para ele. O que é branco permanece como branco. O que é preto permanece como amarelo. E assim as coisas vão tomando forma. Como esse resto aqui meio que está pronto, eu vou travar tudo aqui, dar um Ctrl S. Vou pegar aqui a ferramenta de texto e vou escrever o mesmo texto aqui. Então, social. E esse último aqui, né, ele não tem essa cor, ele é amarelo. Nas versões mais atuais do After tem essa parte aqui de propriedades. Você consegue trocar a cor das coisas direto por aqui. Então, deixa eu pegar aqui a cor desse amarelo. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e montar esse texto, né? Deixa eu isolar esses elementos para ficar mais fácil a minha vida. Então, o primeiro vai aqui com social. Aí eu vou duplicar. Na verdade, eu vou renomear esse aqui. Opa, deixa eu voltar. Aqui vai ser box social. E deixa eu mais ou menos colocar no tamanho aqui, né? Porque tá meio fora. Pego o social. Centraliza aqui o anchor point dele, Ctrl Alt Home, aperta S e aumenta aqui, 160 então, né? Então aqui já vou colocar 160 também, e o último, como é maior, pode ser 180. Acho que é isso. Box social. Esse box social, o que eu vou fazer? Tem essa coluna de Parent and Link aqui, eu vou pegar e fazer ele seguir o social, e eu vou travar o box. Por que eu faço isso? Se eu mexer o social, o box acompanha. Só que eu não posso fazer isso agora, eu preciso duplicar esse box. Esse segundo box aqui vai ser do Box Experiment. Vai ser o desse aqui, né? Desce aqui, bota pra cá. Deixa eu trazer esse texto aqui pra cá. Esse box vai precisar aumentar um pouco. Aqui, tá bom. E o último box é o Box Failed. Joga ele pra cá. Como ele é o último, ele tem uma cor diferente. Então é preto. Agora sim. Troca aqui o parent dele, para ele seguir o Failed. Agora eu posso trancar aqui os boxes, né? Centralizo o anchor point. Agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui na aba de Align, que é o alinhamento,
Vou selecionar individualmente, só o texto, social, e jogar aqui para o canto esquerdo. Faço o mesmo com Experiment e faço o mesmo com Failed. Pronto, agora os três estão aí jogados. E agora eu mexo aqui na ordem em que cada box sobrepõe o próximo. Então o Social tem que estar por cima de Experiment, como a gente está vendo aqui, né? E o Failed tem que estar abaixo do Experiment. Pronto. Agora eu subo um pouco esse, para não encostar tanto no texto, assim tá bom. E o Failed eu baixo um pouco também. Isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o botão direito, novo, objeto nulo, assim. Vou selecionar os três textos e fazer eles seguirem aqui o objeto nulo. Tiro aqui a escala. Tá vendo que o corte aqui da imagem é reto? Eu vou refazer esse corte aqui. Como que eu faço isso? Eu aperto Ctrl R e aí vai habilitar aqui esses números, né? Clico e arrasto. Esse aqui é o que a gente chama de régua. Eu vou pegar aqui uma do lado esquerdo, aqui mais ou menos, e outra do lado direito, mais ou menos aqui. Seleciono aqui o box. Aqui vai ter que ser um por um. Então pego aqui a ferramenta do retângulo, clico, seguro e arrasto, até mais ou menos o tamanho da palavra. Aqui, social. Agora do Experiment. Pra cá assim. Opa, eu comi a parte de cima ali. Pronto. Mais ou menos até aqui. Ótimo. E por fim, o Failed. Aqui assim, pra cá. Pronto, é isso. E aí pra finalizar, pego aqui Box Social, botão direito, Efeito, Perspectiva, Drop Shadow. Tá vendo que tem uma sombrinha aqui? Aumenta aqui a distância, mas diminuo a opacidade da sombra. Pego essa sombra, Ctrl C, seleciono os outros dois, dou Ctrl V. E assim eu consigo chegar bem próximo, né? Não tá exatamente a mesma coisa porque a fonte é diferente. Mas tudo bem, faz parte. Dá Ctrl R para tirar. Puxa aqui essas linhas. Tira aqui o botão de isolar. E agora é mais encaixar. Deixa eu jogar esse texto pra cá. Opa, deixa eu colocar as imagens lado a lado. Pra deixar mais próximo. Isso aqui sobe um pouco. Pra cá talvez. Aqui tá bom. Isso. Eu vou me adiantar uma coisa aqui. Essa imagem aqui, bem aqui no final, ela meio que segue pro restante aqui da América Central. Esse mapa aqui não tem essa opção. Não tem imagem pra cá. Então o que eu vou fazer vai ser cortar essa partezinha aqui. E aí, como eu tenho essa composição do mapa, eu posso fazer isso direto no mapa. Então eu vou vir aqui, eu vou até aqui mais ou menos, acho que até aqui. Venho aqui nessa opção, pego aqui a ferramenta da caneta e seleciono o trecho que eu vou cortar. Pode ser... tô me guiando por ali. Acho que até aqui assim. Acho que é isso. Habilita aqui as máscaras. E aí se eu voltar aqui na principal, já cortou. Pronto. Para não ficar tão esquisito esse corte aqui brusco, né, do nada. Bom, feito isso ainda tem ajuste, né? Esse tanto de Chile, mapa, não sei o que, é muita coisa. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar tudo isso e chamar esse aqui de South America Comp. E aí, se eu voltar aqui no original, eu tenho ele ali separado. O que eu vou fazer? Vou pegar essa luz aqui, vou fazer ela seguir South America Comp. Esse aqui do box com os textos também dá para juntar. Vamos tentar organizar aqui o projeto. Seleciono todo mundo com... o objeto nulo não vai precisar mais. Já moveu, né? Seleciono todo mundo, Ctrl Shift C. Coloco aqui textos. Aí ele criou a comp e mostrou a comp. Beleza. Então aqui eu tenho a luz. Aqui eu tenho o continente. E aqui eu tenho o noise. Beleza. Vou pegar aqui o South America. Vou aumentar um pouco. Vou subir um pouco, trazer pra cá. Tô tentando chegar o mais próximo possível. É mais ou menos isso aqui. Salva. E agora só falta a logo ali no canto. Essa logo tem um jeito fácil de fazer. Tanto que eu vou fazer tudo direto numa comp. Vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no projeto. Vou duplicar aqui Paper Comp. E vou chamar de Logo Comp. Pronto. Vou pegar essa Logo Comp. Vou jogar aqui. Vou abrir aqui essa Logo Comp. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui forma branca. Rectangle Path, vou colocar os dois com o mesmo valor, vai ser 600 e 600, virou um quadrado, né? Só que eu vou aumentar o quão redondo é esse quadrado, 330, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa com a forma preta. Rectangle Path, 600, 600 e o Roundness, 330. Só que um deles tem que ser menor, então pode ser esse. Pronto. Tá parecendo um anel, mas
tem uma parte branca e uma parte preta. Agora eu vou vir aqui, botão direito, novo, camada de ajuste. E nessa camada de ajuste eu vou jogar efeito, distorção, cadê? Distorção, Turbulent Displace. E aqui é totalmente aleatório, é o que funcionar. 1, 2, tamanho 50, talvez isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui da borda. Aqui acho que tá bom. A forma branca mantém, não vou mudar a cor, só a forma preta, né, que eu vou mudar a cor. Seleciono aqui o preto, deixa amarelo, tá ótimo. Pega o texto, coloca EE. Tá amarelo o texto, né? Deixa preto. Centraliza, aumenta o texto. Deixa aqui mais ou menos. Pronto. Agora bota aqui, diminua aqui a escala. Rotação pra cá. E é isso. Está feita a nossa thumbnail. Acho que ficou um resultado legal. Se você quiser adaptar isso para outros lugares, fazer outras thumbnails, né? A técnica é basicamente essa. Eu espero que você tenha gostado. E antes de terminar esse vídeo, eu tenho um aviso aqui para deixar no finalzinho, que é sobre as consultorias. Então, se você está precisando de alguma ajuda na criação de mapas com GeoLayers, quer tirar uma dúvida específica de After Effects, como a gente fez aqui no vídeo, me chama no Instagram, manda uma mensagem, a gente troca uma ideia, marca uma chamada e eu te ensino. É uma consultoria que eu vou começar a fazer aqui para quem acompanha o canal. Muito obrigado para você que chegou agora ou que já se deparou com o canal em algum momento. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau!